Tá claro, exatamente, Paulo. Ficou claro a conveniência da polícia militar e políticos. Você está certo. A gente tem de ter, primeiro, tudo isso que eu falei aqui, cassação de senadores e deputados. Segundo, né? Primeiro, cassação de senadores e deputados. Segundo, se punir o governador do Distrito Federal e o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, bem como exonerar todos os policiais militares que estavam tirando foto com golpista. Porque enquanto tem policial vagabundo tirando foto com golpista, tinha colega de vocês sendo espancado por esses agentes do terror, invadindo o Congresso Nacional, invadindo o STF, invadindo o Palácio do Planalto. Enquanto vocês tiravam foto aí com eles, por exemplo. Tá? Exatamente, Lucas. Não são manifestantes, são terroristas e assim precisam ser tratados. Então a gente já trouxe aqui, precisam se caçar deputados e senadores bolsonaristas que estão atacando o Estado Democrático de Direito e fomentando essas tentativas de golpe, inclusive de segunda-feira para cá. O que mais você vê nas redes sociais são esses incentivos, a disseminação de informação falsa com esse intuito que vocês estão vendo aí. Então eles precisam ser punidos junto com o governador do Distrito Federal, o agora ex-secretário de Segurança Pública e os empresários bolsonaristas que estão financiando esses atos. Firmeza, dito isso aí, entenderam? Outra atitude que precisa ser tomada também, suspender a concessão da Jovem Pan, que tem uma concessão pública, por estar fomentando o golpe de Estado e anomalia na democracia brasileira. Quarto, nós, o povo, precisamos manifestar denúncias ao próprio Google e ao YouTube para que derrube o canal da Jovem Pan da internet, porque não existe espaço em uma democracia para se atacar a democracia e exigir um retorno, um regresso de um momento ali de ditadura. Dito tudo isso, o Estado brasileiro precisa se mostrar forte e o STF, os parlamentares precisam agir. Acabou, não dá para ter paciência com esse tipo de gente. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos da América aqui, por exemplo, que é o exemplo que o Brasil pode seguir, porque a gente está tendo uma situação similar ao que aconteceu no Capitólio. Eu já disse que não dá para dizer que é igual, por causa das várias diferenças que existem, tá? Mas está aqui, ó, 2 anos após ataques ao Capitólio, há 900 presos, 192 condenados à prisão e 350 foragidos. Tem outra coisa aqui também, ó, um dos condenados aqui, que é apontado como líder de um desses grupos aí que invadiram ali o Capitólio, ele foi condenado ao crime de sedição e pode ficar até 20 anos preso. Tá aqui, ó, o seu Stuart Rhodes. Tá? Ele criou um grupo, que eu não vou falar o nome do grupo dele aqui, um grupo radical criado ali em 2009 aproximadamente, e começou a se organizar, a se preparar, e a gente está vendo que lá se teve punição. E por que eu estou falando para vocês que o canal da Jovem Pan tem que sair do ar? Porque não se pode ser conivente com quem ataca a democracia. Não se pode perdoar quem quer acabar a liberdade legal do outro. E quando eu falo liberdade legal, aquela pessoa que exerce todos os seus direitos civis e jurídicos e políticos dentro do que determina a lei. Não se pode ter leniência com pessoas que cometem deliberadamente o crime. E para vocês verem como é que parte da mídia tradicional corporativa é escrota, e desculpa a palavra aqui para quem está acompanhando a gente aqui nesse momento, é que a senhora Eliane Cantanhede, o senhor Merval Pereira tem culpado o governo federal por omissão. O que cabia ao governo federal era informar... Ok, a imagem, está passando aqui agora a imagem da polícia escoltando ali, ó, os golpistas. Está passando agora na Globo News. Quem está assistindo pela Globo News vai ver agora, ó lá, a polícia escoltando aqui, ó, os golpistas. Deixa eu ver se eles vão falar isso aqui agora. Que chegaram a Brasília, mas também como do acampamento que estava montado desde o fim do ano passado em frente ao quartel. Aqui, a polícia aqui, ó, escoltando eles. Então não dá para dizer que não está tendo uma leniência do Distrito Federal, porque está. E tem de se ter essa punição. O que o governo federal precisava fazer era seguir algumas atitudes ali burocráticas, entre elas, informar a autoridade legal, né, do Distrito Federal, o governador e o secretário de Segurança Pública. E vale lembrar que vários ministros do STF chamaram a atenção do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, para que ele não colocasse o Anderson Torres na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que era um risco.
visto tudo que o Anderson Torres já tinha feito, como, por exemplo, utilizar a Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições para poder interferir ou tentar atrapalhar o processo democrático no Brasil, na minha região que vivo no Nordeste, moro em Sergipe. Várias blitz foram organizadas aqui em estados do Nordeste para impedir que o povo do Nordeste, que foi onde o Lula teve a votação esmagadora em comparação ao Bolsonaro, fosse impedida de votar. E na época ainda do pós-eleição, a gente trouxe aqui informações, por exemplo, de que se tinha ali uma punição que poderia ser aplicada ao diretor da Polícia Federal, Rodoviária Federal, naquele momento, o Silvinei Vasquez. E o que a gente está vendo acontecer é o quê? Por exemplo, representante da polícia lá em Santa Catarina que diz que estava prevaricando por não acabar com atos antidemocráticos nas rodovias de Santa Catarina. O que ele recebeu de prêmio? Recebeu a secretaria do senhor Jorginho Melo. Então, não importa se a mídia vai dizer que se tem de deixar para lá porque é revanchismo ou não, tem de se punir. Não se pode ter conivência com quem pratica atos de terror e infringe o que determina a lei. E para quem não entende o que a gente fala aqui, eu vou trazer para vocês aqui o que diz o Código Penal, para que vocês possam, inclusive, levar essa mensagem para outras pessoas, tá? O Código Penal, que recentemente, né, foi alterado, porque foram inseridos alguns artigos ali, porque a antiga Lei de Segurança Nacional deixou de existir. E por conta disso, se fez uma alteração através da Lei 14.197, que acabou com a Lei de Segurança Nacional, mas reaproveitou alguns artigos que eram, em tese, importantes daquela lei. Entre eles, está aqui, por exemplo, o artigo 359L e 359M, que quem me segue lá no canal Historiador já me ouviu falar aqui várias vezes desses dois artigos, que são aplicados aqui para se punir pessoas que tentam atacar de alguma maneira a democracia ou o Estado democrático de direito. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a informação correta. Está aqui, ó. Artigo 359L do Código Penal. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência, ou seja, se pode ter um acréscimo. E o 359M, que fala sobre o golpe de Estado, aqui é a abolição do Estado violento do Estado democrático de direito, e no 359M se refere ao golpe de Estado, tá aqui, ó. Tentar depor por meio de violência, que foi o que aconteceu, ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Esse aqui, a pena dá de 4 a 12 anos de prisão. E como é que a gente pode fazer para que não se repita isso? Ao invés de ficar ouvindo o discurso do senhor Felipe Moura Brasil, que era quem organizava os livros do senhor Olavo de Carvalho, é se aplicar punição. Porque se não se aplicar punição, como bem lembrou o Lênin Streck, se não se aplicar punição, a gente vai ter um regresso dessa situação novamente.